Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai dar uma olhada nas soluções daquela lista de 10 questões de probabilidade que eu tinha deixado para vocês no vídeo anterior. Então vamos lá. Primeira questão é a questão que diz o seguinte, né? Pesquisas revelaram que numa certa região, 4% dos homens e 10% das mulheres são diabéticos. Considere um grupo formado por 300 homens e 700 mulheres dessa região. Tomando seu acaso uma pessoa desse grupo, a probabilidade que ela seja diabética é de quanto, né? Então esse é um problema que a gente vai usar simplesmente a ideia aí de espaço amostral, né? A ideia básica de probabilidade. Bom, então a gente tem que no grupo são 300 homens, a gente pode esperar que 4% deles sejam diabéticos, né? Então 4% de 312, são 12 homens diabéticos. Das mulheres, são 700 mulheres, 10% diabéticas, 10% de 700, 70, né? Então 70 com 12, a gente tem um total aí de 82 pessoas diabéticas. Como a gente está selecionando essas pessoas de um grupo de 1.000, né, de 300 homens e 700 mulheres, a probabilidade aí de encontrar uma pessoa diabética é 82 em 1.000. 82 em 1.000 é a mesma coisa que 8,2 sobre 100 ou 8,2%, e a gente marca aí a alternativa E. Certinho? Então essa aí é bem tranquila, né? Só para a gente aquecer mesmo. Segunda, essa já vai ser mais complicadinha. De uma caixa contendo 50 bolas numeradas de 1 a 50, retiram-se duas bolas sem reposição. A probabilidade do número da primeira bola ser divisível por 4 e o número da segunda bola ser divisível por 5 é quanto, né? Então vamos lá, como é sem reposição, né, quer dizer que a probabilidade da segunda extração vai ser afetada pelo que aconteceu na primeira, tá bom? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque quando você tira, por exemplo, quando você tira aqui na primeira extração um número que é divisível por 4, você tem que pensar, poxa, esse número, ele também, além de ser divisível por 4, ele é divisível por 5, né? Porque se ele for, ele vai alterar a quantidade de resultados favoráveis aí na segunda extração. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Então vamos lá, vamos dar uma olhada na solução. São 12 números, a gente pode começar contando, né, quantos são os números que são múltiplos de 4 e os números que são múltiplos de 5. Números múltiplos de 4 são 10, né? Tá aqui a lista deles, 4, 8, 12, né, 16, até o 48, são 10 números. Múltiplos, aliás, são 12 números, perdão. Números múltiplos de 5 são 10 números, 5, 10, 15, né, até os 50. E tem também, a gente tem que levar em consideração os números que fazem parte da interseção, né, que pertencem a ambas as listas. São dois, né? É o 20 e o 40. O 20 e o 40 são tanto múltiplos de 4 quanto múltiplos de 10. Bom, então vamos lá, né? Probabilidade que a primeira bola seja um número divisível por 5. Tá? Por que a gente tem que fazer isso, né? A gente vai ter que quebrar o nosso problema em dois casos. Tá? Ou a gente vai tirar na primeira extração a gente sabe que a gente vai tirar, que a gente quer tirar um número divisível por 4. Mas vai fazer diferença se além de ser divisível por 4, esse número for também divisível por 5 ou não. Então a gente vai quebrar, né, a nossa contagem aqui em dois casos. No evento A, eu vou contar aqui eu vou contar os casos em que, vou contar a probabilidade que a primeira bola extraída, além de ser um número divisível por 4, seja também um número divisível por 5, tá bom? E no evento B, a probabilidade de que a primeira extração seja um número divisível por 4, mas que não seja divisível por 5. Bom, se primeira bola aí sorteada é um múltiplo de 4 e de 5, então existem só dois resultados favoráveis, que é ou a bola tem estampado o número 20 ou a bola tem estampada o número 40, tem estampado o número 40. Então são duas possibilidades em 50. E qual é a probabilidade que na segunda extração a gente tem a gente tem um sorteio de um múltiplo de 5? Bom, sobraram 49 bolas na urna e dessas 49 bolas, 9 são múltiplos, 9 delas têm número múltiplo de 5. Tá? Por que 9 e não 10, né? Porque um desses números a gente já tirou, que foi ou 20 ou 40 que a gente tirou na primeira extração. Como eu quero que aconteça uma coisa e outra, né? Eu quero
que tem a primeira extração e a segunda, eu vou multiplicar esses valores e vou encontrar a probabilidade aí parcial de 9 sobre 1.225. O segundo caso é o evento B. No evento B eu tenho que a primeira bola não é divisível por 5. Então, o que acontece? Eu vou sortear um múltiplo de 4, mas não vou sortear nem o 20 nem o 40. Esses dois estão excluídos. Então, dos 12 múltiplos de 4 que eu tinha inicialmente, eu vou excluir o 20, eu vou excluir o 40, eu vou ficar com 10 possibilidades. Então, 10 em 50, a probabilidade de tirar ali um múltiplo de 4 é 1 em 5. E como eu tenho certeza que eu não tirei nem o 20 nem o 40, eu sei que para minha segunda extração vão ter sobrado 10 bolas para tirar, 10 múltiplos de 5, tá bom? E aí, né, a gente multiplica esses dois valores, né, você vai encontrar aí, simplificando, né, você vai encontrar 50 sobre 125. E agora, pessoal, que vem a ideia do ou. Repara que eu quero que a primeira bola seja divisível por 5 ou não seja divisível por 5. Tá? Então, se apareceu a ideia do ou, eu vou pegar essas probabilidades individuais, né, parciais, e vou somar. Tá bom? Ou vai ocorrer o evento A, ou vai ocorrer o evento B. Como eu quero a probabilidade que ocorra uma coisa ou outra, eu somo as probabilidades. Então, 9 sobre 1.125 mais 50 sobre 1.125, você vai encontrar 59 sobre 1.125 e vai marcar aí a letra D de dado. Bonitinha essa, né? Bonitinha. Pessoal, terceira questão. Suponha um lote com 10 peças, sendo 2 delas defeituosas. Testam-se as peças uma a uma até que sejam encontradas as 2 defeituosas. A probabilidade de que a última peça defeituosa seja encontrada no terceiro teste é igual a quanto, né? Então você quer saber, né? Você tem certeza que você vai tirar 2 defeituosas. Você quer saber qual é a probabilidade de que a última defeituosa seja encontrada no terceiro teste. Então você pode encontrar as defeituosas ou no primeiro e no terceiro teste, ou então no segundo e no terceiro teste, tá? Mas você precisa tirar 2 defeituosas. Vamos lá, então são 2 eventos, né? O evento em que você tira as defeituosas no primeiro e no terceiro teste, e o evento B, onde você extrai as defeituosas no segundo e no terceiro teste. Bom, qual a probabilidade de que ocorra o evento A? Eu preciso tirar uma defeituosa no primeiro teste, são 2 defeituosas, tem que escolher uma das duas, probabilidade de 2 em 10. Na segunda extração eu tenho que tirar uma peça boa, são 8 peças boas das 9 que sobraram para sortear. E a terceira tem que ser uma defeituosa, né? E dentre as 8 que sobraram, probabilidade 1 em 8. Aproveita e cancela esse 8 multiplicando com esse 8 dividindo, vai ficar 2 sobre 90, né? 2 sobre 90 está aqui, é a probabilidade do evento A. Evento B, eu quero tirar bolas defeituosas na segunda e na terceira extração. Então, na primeira extração eu tenho que tirar uma peça boa, né? Probabilidade 8 em 10. Na próxima eu tenho que tirar uma ruim, né? Uma defeituosa, são 2 defeituosas, né? Então a chance é de 2 em 9. Na última extração, 1 em 8. De novo, cancela o 8, né? Em cima e embaixo aqui, que está multiplicando, está dividindo, vai sobrar 2 em 90. Repara que a gente quer agora a probabilidade que ocorra uma coisa ou outra, né? Tanto faz para mim se ocorreu o evento A ou ocorreu o evento B, tá? O que importa é que eu tenha retirado as duas, né, as 2 defeituosas em 3 extrações. Como eu quero que aconteça a união desses 2 eventos, eu vou somar as probabilidades, 4 em 90, se simplifica em cima e embaixo por 2, 2 em 45, alternativa correta, letra B de bola. Bom, pessoal, então a gente usou, né, nesse problema a ideia da interseção e a ideia da união. A ideia da interseção, a ideia do E, é quando você observa, né, o que tem que acontecer em cada extração, na primeira, na segunda e na terceira. Repara que a gente está construindo ainda a solução, tem que acontecer uma coisa e outra, e outra, e outra, até construir a solução. Né? Depois a gente vai olhar para a união. Né? A minha solução ela pode estar no evento A ou pode estar no evento B, apareceu a ideia do ou, eu somo. Bom, pessoal, vamos lá, quarto problema. Um dado cúbico não viciado, com faces numeradas de 1 a 6, é lançado 3 vezes. Em cada lançamento, anota-se o número obtido na face superior do lado, formando-se uma sequência. Tá? Ele quer chamar essa sequência de ABC.
qual a probabilidade de que B seja sucessor de A e que C seja sucessor de B, tá? É uma situação que pode acontecer, ou então, né, tem a segunda situação, A, B e C são primos. Então a gente vai separar isso em eventos, né, o evento A e o evento B, e depois a gente quer calcular a probabilidade da união desses dois eventos. O evento A, B e C são consecutivos, tá bom? O que ele disse aqui? B tem que ser sucessor de A e C tem que ser sucessor de B. Ou seja, A, B e C são números consecutivos. Então, o que vai acontecer, pessoal? A gente vai ter que ver, né? Qual é a probabilidade, quais são os casos favoráveis para A, né? Para o primeiro valor sorteado. Repara que o primeiro valor sorteado só pode ser ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, tá bom? O primeiro valor sorteado não pode ser o 5 nem o 6. Porque, por exemplo, se eu tirar 5 ou 6, depois eu não vou ter os números, os sucessores desse número para poder sortear, tá bom? E repara que eu preciso, né, que o segundo número seja o sucessor do primeiro, que o terceiro número seja o sucessor do segundo, tá bom? Como eu não tenho aí o 6, o 7, como eu não tenho o 7, o 8, né, para sortear, eu preciso, né, que o primeiro valor sorteado seja no máximo igual a 4. Então eu tenho 4 possibilidades para o primeiro sorteio. Para o segundo sorteio, eu só tenho, né, um caso favorável. Né? Qual é esse caso favorável? É ele ser justamente o sucessor do número que eu sorteei anteriormente. Tá? E para o terceiro sorteio, mesma história, só tem uma possibilidade, é eu sortear exatamente o sucessor, né, do número anterior. Né? Então, fazendo as contas, a gente tem 4 sobre 216, guarda essa probabilidade. Evento B, A, B e C são números primos. Você vai contar quantos números primos existem de 1 a 6. Bom, tem o 2, tem o 3 e tem o 5. São 3 números primos. Então, a probabilidade de tirar e sortear um número primo é 3 em 6. Como você quer saber a probabilidade para o primeiro sorteio, para o segundo e para o terceiro sorteio do dado, você vai pegar esse resultado e elevar a 3, né? Você vai multiplicar 3 vezes. Vai aparecer 27 sobre 216. Repara que ele colocou aqui, ó, até em caixa alta, né? Ele quer a probabilidade que ocorra uma coisa ou outra. Evento união. Evento união, a gente soma as possibilidades aqui, as probabilidades individuais. 4 com mais 27, 31. 31 sobre 216. Você marca aí, né, cheio de convicção, a letra D de dado. Pessoal, mais uma, né? Questão 5. Em uma mesa, há 2 vasos com rosas. O vaso A contém 9 rosas, das quais 5 têm espinhos, e o vaso B contém 8 rosas, sendo que exatamente 6 não têm espinhos. Retira-se aleatoriamente uma rosa do vaso A e coloca-se em B. Em seguida, retira-se uma rosa de B, e aí ele quer saber a probabilidade que essa rosa retirada de B tenha espinhos é quanto, né? Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Né? A gente precisa pensar se essa rosa que você vai tirar de B e transferir, você vai tirar de A e transferir para B, se ela tem espinho ou não, tá? Porque isso vai afetar a quantidade de rosas com espinhos ao final aqui no vaso B, né? E vai afetar a probabilidade dessa última retirada. Então a gente vai pensar, a gente vai dividir aí o nosso problema em dois casos, né? Como é que fica na probabilidade? Se na primeira extração você transferiu uma rosa com espinhos de A para B, ou se você transferiu de A para B uma rosa sem espinhos. Se você transferiu uma rosa de A para B com espinhos, bom, o que tem que ter acontecido? Né? Você tem que ter escolhido uma rosa com espinho, uma das 5 rosas com espinho, das 9 que você tinha no vaso A. Então a probabilidade de fazer isso é 5 em 9. Feito isso, você transferiu uma rosa com espinho para o vaso B. O vaso B, ele tem 8 rosas, né? O vaso B ele tem 8 rosas, isso aqui. Se você Vamos lá, o vaso B tem 8 rosas, né? Se você transferiu mais uma, ele ficou com 9 rosas. E você sabe que exatamente 6 não tem espinhos, tá bom? Então, das 8 rosas que você tinha, 2 têm espinhos. Só que você transferiu para o vaso B mais uma rosa, né? E aí esse vaso ficou com 9 rosas e 3 rosas com espinhos. Por isso a probabilidade aqui é 3 para 9. Multiplicou, ficou 15 sobre 81, guarda esse resultado. Ah, mas o que teria acontecido se a gente tivesse transferido de A para B uma rosa sem espinhos? Bom, o vaso A ele tem 9 rosas,
né? Dessas 9, 4 não tem espinhos, então a probabilidade de tirar uma sem espinho, 4 em 9. E aí você transfere essa rosa sem espinhos para o vaso B, o vaso B passa a ter 9 rosas e dessas 9, 2 têm espinhos. Tá? Então a probabilidade que agora você tire uma rosa com espinho é o produto desses dois valores, 8 sobre 81. Pessoal, a gente, de novo, né, a gente quer que aconteça uma coisa ou outra, tá? Ou o evento A ou o evento B. Tá acontecendo um ou outro, tanto faz, você vai tirar do vaso B uma rosa com espinhos. Então, se você quer que aconteça uma coisa ou outra, você vai somar as probabilidades, 15 mais 8, 23, a resposta é 23 sobre 81, e a alternativa correta é a letra D, né? D de dado, a última aqui. Pessoal, mais uma. Questão 6. Considere uma urna contendo 5 bolas brancas, 2 pretas e 3 verdes. Suponha que 3 bolas sejam retiradas da urna de forma aleatória e sem reposição. Qual é, aproximadamente, a probabilidade de que as 3 bolas retiradas tenham a mesma cor? Então, você vai tirar 3 bolas sem reposição. Pode ser que você tire 3 bolas brancas, né? Pode ser que você tire 3 bolas verdes, né? Só não dá para tirar 3 bolas pretas porque só existem 2 na urna e a retirada é sem reposição. Tá? Se fosse com reposição até daria, né? Mas é sem reposição. Então a gente vai contar separadamente a probabilidade de sortear as 3 brancas e a probabilidade de sortear as 3 verdes. Então vamos lá. As 3 brancas, né? A probabilidade de que a primeira seja branca é 5 em 10, a segunda branca 4 em 9 e a terceira branca 3 em 8. Tá? Tudo bem isso aqui? Fácil de entender, né? A partir do momento que você tira uma bola branca da urna, sobram 9 bolas na urna, das quais 4 são brancas. Aí você tira mais uma branca, sobram 8 na urna, das quais 3 são brancas. Beleza. Multiplica isso tudo, né? Simplifica aí o que der, você vai achar, você vai encontrar o resultado 1 sobre 12. Talvez nem fosse uma boa ideia simplificar, né? Simplificar tanto, você podia deixar aqui, ó, 10 sobre 120, né? Para já ficar com o mesmo denominador da próxima. Pessoal, evento B. Evento B, você sorteia as 3 bolas verdes. Então, na primeira extração, tem 3 bolas verdes, probabilidade 3 em 10, tirou essa, sobraram 2, 2 em 9, tirou a segunda, né? Sobrou só mais uma bola verde, a probabilidade é 1 em 8, 1 sobre 120 é a probabilidade final. Como eu quero que aconteça uma coisa ou outra, tanto faz, né? As 3 brancas ou as 3 verdes, eu vou ter as 3 da mesma cor, eu quero a união desses dois eventos, somo, né? Somo aqui as duas possibilidades, 1 sobre 12 já escrevi como 10 sobre 120, né? Para ficar no mesmo denominador, somou e encontrou 11 sobre 120. Aí chegou na parte chata, né? Você vai ter que dividir aqui 11 por 120, esse negócio vai dar aproximadamente 0,0917, né? Ou seja, aproximadamente 9,17, 9,17%, alternativa A. Pessoal, mais uma. Questão 7. Uma caixa contém 4 pistolas e 4 fuzis, sendo uma pistola e 2 fuzis defeituosos, tá bom? Das 4 pistolas, só 3 funcionam, né? Uma está com defeito, e dos 4 fuzis, metade funciona, metade está com defeito. 2 armas são retiradas da caixa sem reposição. A probabilidade de pelo menos uma arma ser defeituosa ou ser pistola é igual a quanto, né? Então, pessoal, ficou confuso, né? Porque olha só, se a gente for montar, né, as possibilidades de tudo que a gente quer, o que tem que acontecer, né? A gente pode ter, por exemplo, uma defeituosa e não ter pistola, ou pode ter pistola e não ter defeituosa, né? Você pode ter 2 pistolas, você pode ter 2 defeituosas, você pode ter, enfim, começa a ter muitas possibilidades para a gente enumerar, né? Para a gente calcular, para a gente estudar, e aí complica a nossa situação. Então, o melhor aqui a se fazer é pensar, aproveitar que ele usou essa expressão pelo menos, e pensar no seguinte, né? Pensar o contrário. Em vez de a gente calcular a probabilidade do que a gente quer que aconteça, vamos calcular a probabilidade do que a gente não quer que aconteça. Então eu vou negar o que está escrito aqui. Tá? Então ele diz, pelo menos uma é defeituosa ou pistola. Tá bom? Qual é a negação disso? A negação disso é não ter nenhuma arma, aliás,
A negação de ser defeituosa ou pistola. A negação é não ser defeituosa e ser fuzil, tá bom? Não ser defeituoso e ser fuzil. Então a gente vai calcular qual é a probabilidade de sortear apenas armas sem defeito e sendo fuzis. E aí fica mais fácil, né? Qual a probabilidade que a primeira arma que você sorteie seja um fuzil sem defeito? Bom, existem 2 fuzis sem defeitos, um total de 8 armas, probabilidade de 2 em 8. Depois você tem que sortear mais um fuzil sem defeito, só tem mais uma arma com esse quesito, né, atendendo esse quesito, 1 em 7, é só multiplicar as probabilidades. Você pode simplificar, 2 oitavos é 1 quarto, multiplicou por 1 sétimo, achou 1 sobre 28, 1 28 avos. Mas repara que a gente calculou a probabilidade de ocorrer exatamente o que a gente não quer que aconteça, tá bom? A probabilidade do evento A. Na verdade, o que a gente quer é a probabilidade do complementar desse evento A. Simples, né? Sem problema. Você faz 1 menos essa probabilidade, 27 sobre 28, tá lá, né? Letra A é a alternativa correta. Pessoal, questão 8. Numa caixa existem 6 canetas pretas, 4 canetas azuis e 3 canetas vermelhas. Se 3 canetas são retiradas ao acaso e sem reposição, a probabilidade de que pelo menos 2 tenham cores distintas é qual, né? Então, de novo, apareceu o pelo menos, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai negar essa expressão, calcular a probabilidade, né? E depois fazer o complementar. Então, qual é a negação de ter 2 cores, de ter pelo menos 2 cores, pelo menos 2 canetas com cores distintas? Qual é a negação disso, né? Ter todas as canetas com a mesma cor, tá bom? Então eu vou calcular qual é a probabilidade de que todas as canetas tenham a mesma cor, tá certo? E o complementar disso vai ser a probabilidade que tenham pelo menos 2 canetas com cores distintas. Então, vamos lá, vamos fazer, né? Probabilidade que tenham que as duas sejam da mesma cor, bom, aí depende, né? Pode ser as duas pretas, as duas azuis ou as duas vermelhas. A gente contabiliza, né, separadamente aqui cada um desses eventos, evento A, evento B, evento C. Repara que esses eventos não têm interseção entre si, então para eu saber a probabilidade, é só somar, né, as probabilidades individuais de cada um. Então aqui ficou 10 sobre 143, probabilidade de sortear 3 pretas, né? Probabilidade de sortear 3 azuis, 2 em 143 e as 3 vermelhas, 1 em 286. A gente vai somar essas probabilidades, né? Já reduzindo aí ao denominador comum, 286, e vai ficar desse jeito, né? 20 com 4 com 1, 25 sobre 286. Não esquece que você quer calcular o complementar disso. Então você vai fazer 1 menos essa expressão, 261 sobre 286. Você dá uma olhadinha aí e observa que a letra A, né? A letra A é a alternativa correta, marca ela. Pessoal, questão 9. 2 atiradores acertam o alvo uma vez a cada 3 disparos, quer dizer, tanto um atirador quanto o outro tem probabilidade 1 em 3, né, de acertar o alvo. Né? Bom, talvez eles não sejam tão bons assim, né? 1 em 3 parece ser uma probabilidade baixa. Se os 2 atiradores disparam simultaneamente, então a probabilidade do alvo ser atingido pelo menos uma vez é igual a quanto? A gente já sabe o que fazer, né? Probabilidade de ser atingido pelo menos uma vez, eu vou calcular, eu vou negar, né? Eu vou negar aqui o que diz o enunciado, vou calcular e depois vou fazer o complemento disso. Então a negação de ser atingido pelo menos uma vez é não ser atingido nunca. Então vamos lá, vamos calcular a probabilidade de que ambos os atiradores erraram. Bom, o primeiro tem chance de 2 em 3 de errar e o segundo tem chance 2 em 3 de errar também. Multiplicando essas probabilidades, porque a gente quer que aconteça a interseção delas, né, que aconteça uma e outra, a gente tem aqui 4 nonos. Né? E o complementar de 4 nonos, 5 nonos. 4 nonos é a probabilidade de ambos errarem e 5 nonos é a probabilidade de pelo menos um acertar. Você vai marcar a letra D, né? Letra D de dado. E pessoal, última aí para a gente fechar, né? Diz o seguinte, né? Mais uma aí de atirador. Um atirador dispõe de 3 alvos para acertar. O primeiro desses alvos encontra-se a 30 metros de distância, o segundo a 40 metros e o terceiro a 60 metros. Sabendo que a probabilidade do atirador acertar o alvo é inversamente proporcional
ao quadrado da distância, né? O que quer dizer isso, né? Quanto mais longe está o alvo, menor é a probabilidade de acerto, né? O que faz sentido, né? Quanto mais longe o alvo, mais difícil fica para o atirador. Então, sabendo que a probabilidade de acertar o alvo é inversamente proporcional ao quadrado da distância e que a probabilidade de ele acertar o primeiro alvo é de 2/3, então a probabilidade de acertar ao menos um dos alvos é de quanto, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos revelar aqui a solução. A probabilidade dele acertar o primeiro alvo é 2/3, a gente já viu. Só que a gente sabe, né, que essa probabilidade ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, se eu pegar o quadrado da distância, que é 30, e multiplicar pela probabilidade, eu tenho uma constante. Tá bom? E essa constante que eu estou chamando de K, vai ser a mesma constante de proporcionalidade em todos os outros disparos. Sempre que eu pegar a probabilidade de o atirador acertar e multiplicar pelo quadrado aqui da distância, eu vou ter essa mesma constante K. Como ele fez o favor de dizer para a gente que a primeira probabilidade é 2/3, ele vai permitir que a gente descubra que o valor de K. Né? É só pegar e resolver nessa proporção. 30 ao quadrado dá 900, 900 vezes 2, 1.800, 1.800 dividido por 3, 600. Legal, o K é 600. Então agora a gente pode substituir e achar cada uma das probabilidades individuais. Então a probabilidade dele acertar o primeiro alvo é 2/3, a probabilidade de acertar o segundo é 3/8, né? A chance é um pouco mais remota, e a probabilidade de acertar o terceiro, 1/6, né? Já diminuiu. Agora, qual é a probabilidade dele acertar pelo menos um? E aí? É só a gente calcular, primeiro, né, qual é a probabilidade que ele erre todos. Então, olha só, a probabilidade de errar o primeiro é 2/3. Aliás, de acertar o primeiro é 2/3. Então, a probabilidade é 1/3. A probabilidade de acertar o segundo é 3/8. Então, a probabilidade de errar é 5/8. A probabilidade de acertar o último é 1/6. Então, a probabilidade de errar é 5/6. Multiplica todas essas probabilidades que a gente vai encontrar a probabilidade de que ele erre todos os disparos. A probabilidade é 25 sobre 144. É a probabilidade de errar tudo. Né? Então qual é a probabilidade de que ele acerte pelo menos um? É 1 menos a probabilidade de errar tudo, 119 sobre 144. E a gente marca a última alternativa, letra E, né? Letra E é a opção correta. Então, pessoal, a gente viu, né? Essas questões elas não são simples, né? São questões, muitas delas até bem complicadinhas, né? Mas espero que vocês tenham conseguido, né? Tenham conseguido resolver. Né? Se não conseguiu resolver todas, não faz mal, né? Você pode voltar, tentar entender, né? Você tem tempo aí para tentar entender cada solução, pensar um pouquinho melhor em cada uma delas. Às vezes a gente fica muito, né, nessa ideia de que eu tenho que acertar tudo, né? Poxa, errei, que chato, né? Não sei. Pessoal, o erro é uma coisa comum, né? Faz parte do aprendizado, né? Seria muito mais chato, né, se você pegasse uma lista e você soubesse fazer tudo, né? Se você pega uma lista e você sabe fazer tudo e você não tem nenhuma dificuldade, você também não está aprendendo nada, né? Significa que você podia estar aproveitando melhor o seu tempo para estudar, para aprender uma coisa nova. Né? Então, é legal, né? Faz parte aí também do ensino, né? Faz parte do aprendizado, a gente saber lidar aí, né? De repente com um erro ou outro, né? Bom, pessoal, então a gente fechou aqui, né? Essa segunda aula de probabilidade. Próxima aula a gente volta aí para falar de distribuições de probabilidade. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.